qual que é o estilo da banda Nós Três, o estilo musical da banda? A gente faz rock, né? Rock and roll, um pop rock. Eu gosto de chamar de pop rock, porque acho que as letras, o som também, ele agrada de modo geral. Pelo menos o contato das pessoas que a gente tem esse feedback. Então é um pop rock, é um rock nacional, é um som. Eu perguntei isso, Vitor, porque acho que a grande maioria que assiste Faria no 53 sabe que eu sou muito ligado à música sertaneja. E vendo os meninos tocando e cantando, lembra a boa fase do rock nacional, na década de 80, Isso, com né? Paralamas, Legião Urbana, Kid de Abelha. É uma época de ouro, né, pro rock nacional. E pra quem tava em dúvida como é que escreve o Nós Três, mostra aqui pra gente, Rodrigo. Vamos mostrar a camisa aqui, ó. É bem, como o Vitor brincou, minerado, né, Vitor? Bem minerado mesmo. Aí, ó, Nós Eu Três. sei que o Thiago tá quase se formando aí em letras, né? Verdade. Ele tem escrito aí para alguns jornais, tem sempre acompanhado o trabalho e o esforço aí literário do Thiago Henrique, grande rapaz aí da literatura betinense, que tá dando o que falar, né? Mais uma revista Betim Cultural, aqui Aí, são tá de aqui maio, o Rodrigo. E no terceiro bloco, a gente vai falar um pouquinho do seu livro, que já está aqui com a gente, que vai ser lançado também no dia 8, né? né? É um duplo lançamento. Convidar mais uma vez todo mundo para comparecer lá. Vai ser uma noite muito especial e intensa e de energia. Feliz para todos nós. Uma salva de palmas, professor Thiago, e essa banda maravilhosa que vem prestigiar nossa feira de cultura. Eu vou pedir para a Isabela ler um poema seu. Vocês estão percebendo a beleza das letras, da música do professor Thiago. São letras cheias de sentimentalismo, de poesia em si. Né? Então, é possível fazer as músicas alegres, animadas, com um ritmo diferente, mas também cheio de poesia. Muito obrigado! Viva o rock! Viva Nós Três! Viva as músicas próprias! Viva a autoria! Viva a criatividade! Viva a vida! Viva o amor! Conta aí, Thiago, um pouco sobre como é que foi o lançamento da cópia física, que teve lá, né, o autógrafo, eu não sei se foi um show, se foi uma noite de autógrafos, mas o pessoal me perguntou bastante, como é que foi o lançamento do livro físico? Bem, vamos lá. Cartas para a Humanidade é o quinto livro que eu estou publicando. Ele é de 2015, lançado esse ano mesmo. E todos os lançamentos que eu fiz até o momento foi em escolas públicas aqui na cidade de Betim. Então foi com uma palestra para um público de 100 estudantes em cada escola. E foi um sucesso, onde eu contei um pouco sobre trajetória de vida e obra como escritor, né, e como músico também. E nessa compilação, né, de todas essas vertentes da minha arte em uma obra, né, que é a primeira obra que eu fujo um pouco da poesia. É a primeira obra que eu ousei não fazer só poesia, mas sim outros textos pequenos, né, como diz o subtítulo aí, que é um ensaio de cartas, crônicas, contos, filosofia, publicações e romances. Então,
é tudo aí sobre essa autoria. Os lançamentos foram em escolas públicas e ainda vai ter posteriormente um evento mais que abrange mais essas outras áreas, com música e todas as habilidades ou artes que eu cultivo. Até um presente, né, tá fazendo esse hangout aqui ao vivo com você, que eu contei isso em todas as palestras, eu acho que nunca te disse pessoalmente, né, aí para quem estiver vendo depois, quem estiver ao vivo também. O Alan é meu irmão e as primeiras inspirações musicais que eu tive foi através dele, né? Ele tinha um radinho que colocava lá na nossa casa, no Santa Lúcia, aqui em Betim, e ali ele ouvia rock set, ouvia rock nacional, ouvia rock internacional, e ali eu gostava muito daquelas bagunças que ele fazia, né? Ele achava que ele era o único que sabia colocar o radinho para funcionar direito, com as potências certas, a equalização ideal. E aquilo ali era muito legal, que de algum modo me fez, né, gostar de buscar o melhor da música. Uma coisa que eu também contei, que pouca gente sabe, é que o Alan, ele ia trabalhar, né, ele ia trabalhar cedo e eu ia para a escola. Então, às vezes, a gente ia junto nesse caminho. Então, a gente ia brincando de fazer música, né? Fazer algumas pequenas canções. Isso aí era bem divertido também para mim. E aí tinha muita rádio de comédia, a gente acabava brincando com algumas músicas também. E era a parte que eu mais achava legal, que era inventar alguma coisa. E aí essas duas artes se entrelaçaram, né? Eu não sei se eu comecei a compor primeiro ou a escrever poesia primeiro. Então foi um pouco que simultâneo. Como eu ainda não tinha um violão, não tinha nada disso em música, assim, eu tinha as melodias na minha cabeça, mas ainda não tinha nada escrito musicalmente. Então a poesia ela veio primeiro e depois eu fui desenvolvendo isso junto com um violão aí que eu comecei a aprender aos 15 anos. E logo comecei a gostar do ofício de escrever, de fazer música, e desde então eu venho alastrando toda essa alegria aí como escritor. A Aline também, ela gostava muito de sertanejo, né? A Aline sempre foi fã de Zezé de Camargo e Luciano, e ela colecionava e era fã, e eu passava a vida inteira ouvindo sertanejo lá em casa. E foi daí que eu comecei. As minhas primeiras composições todas eram sertanejas, e o que me chamava a atenção desse ramo era o romantismo dessas canções. E aí eu acho que eu cunhei, né? Eu decidi focar a minha carreira nessa veia romântica do sertanejo. Então ela teve essa grande influência aí com essas canções bonitas, falando de amor. Eu queria também mostrar ao mundo, né? Um mundo de amor que cabe na interpretação de um ser humano. Só tiraram a dúvida quando Dom Quixote, apontando a lança para o tal gigante, voou longe, pois uma das pás do moinho de vento o arremessou longe, junto com Rocinante. No outro dia, o vendeiro foi cobrar o prejuízo da noite anterior a Dom Quixote, mas ele disse que não iria pagar. Montou em Rocinante e foi embora. Não pagarei. Vamos. Só depois de um tempo foi que percebeu que Santos... Artística ou cultural de qualquer gênero. Eles escolheram a embaixadinha.
militar, que apontou sua lança e ia atingir. Só que o Rocinante tropeçou e os dois voaram longe. O comerciante, que não era bobo, pegou a lança e começou a dar espetáculo. Dom Quixote ouviu um barulho e foi correndo direto para a estrada, montado em Rocinante. Bem, os barulhos que faziam eram os lavradores que estavam em procissão. As mulheres vestiam túnicas brancas e capuzes altos, mas para Dom Quixote aquilo se chamava aventura e confundiu as mulheres com princesas e os lavradores com demônios. Dom Quixote ordenou que soltassem as princesas. Um lavrador assustado pegou um pau e lhe deu uma pancada, que ele caiu duro, como se fosse um saco. Seus malditos demônios, soltem elas! Ela acorda às 4h30 pra pôr o pão na mesa. Assim sai de casa, se bebendo no metrô, depois mais uma condução para chegar até. Senhor político, passe o dia comigo, vamos trabalhar na fábrica. Senhor político, acorde na periferia, veja sua obra-prima. Senhor político, sinta a dor de uma mãe na beira do hospital com seu filho sangrando. Um dia apenas de uma vida inteira, tire férias da pobreza e veja tudo aquilo que o Senhor voltou. Depois resolver, vive isso perto, deite sua cama de edredom e apague a luz do inferno pra não ver todo sofrendo. Finge que isso é tudo, era um pesadelo. Apague a luz do inferno pra não ver todo sofrendo. Finge que isso é tudo, era um pesadelo. Apague a luz do inferno pra não ver todo sofrendo. Finge que isso é tudo, era um pesadelo. Eu fico surpreso porque hoje eu estou aprendendo muito aqui, a Isabel trazendo todo esse panorama e a oportunidade que vocês abriram. Eu nunca tinha parado para parar nesses lados técnicos, sabe? E eu fico feliz de fazer algo e às vezes eu acho que ainda é muito pouco, sabe? Então é um espírito mesmo que me motiva a estar realizando as coisas que vêm no meu instinto. Eu fico feliz de estar podendo batalhar aí nessa área da literatura, da música e também nos eventos. O empreendedorismo me levou no seguinte caminho: como músico eu não tinha onde me apresentar. Então às vezes você não tem a oportunidade de tocar em um lugar que vai ter um grande público, então eu falei, por que não fazer os nossos eventos? Então isso foi movendo um pouco as ações nesse caminho da música. E na literatura também eu já tinha escrito alguns livros, mas como publicar esses livros? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos fugir só um pouquinho aqui. Tiago dá aula de espanhol, não é isso? É verdade, me formei em 2010 e como professor de espanhol também a gente traz esse laço, né, de culturas distintas e todas elas passam pelo empreendedorismo, todo país, toda cidade, todo local que precisa de expandir seus horizontes tem que ter empreendedorismo, né? Você já viajou para fora do país? Graças a Deus, foi um presente do meu irmão. Eu já fui ao Chile, à Nova Zelândia
E eu acho que depois dessas viagens eu sempre voltei com o seguinte sentimento de que acho que todo brasileiro, não só brasileiro, mas toda pessoa devia sair do seu país para conhecer o olhar, não só o olhar dos outros para o seu local, mas para você ter um olhar diferenciado do que é aqui de verdade. Então, às vezes, muitas pessoas começam a falar mal, outras começam a atacar, e eu acho que o caminho não é esse. A gente tem que trazer as coisas boas para o nosso meio, porque, afinal de contas, é onde a gente vive, é onde a gente tem que transformar aí as nossas missões, né? Certo. Tem até um ditado que diz, né? Que falem mal ou bem, mas que falem de mim. Tem um negócio assim, na verdade. Não sei se eu falei certo o dito popular aqui. Mas, Tiago, eu tô fugindo do roteiro aqui, gente, mas é porque, né, a gente acaba entrando assim no assunto que a gente vê uma pontinha ali que vale a pena falar. Lá fora, você teve como você ter esse olhar a respeito do empreendedorismo lá fora, ou foi uma coisa rapidinho, não teve como? Eu vou citar um exemplo que eu nem sei se encaixa bem no assunto, mas que me tocou de certa maneira. Eu lembro que enquanto estudante, ali até os 20 para baixo, eu sempre pegava ônibus e tal, e aquele negócio todo, eu falava, poxa gente, tem que ter uma maneira mais fácil da pessoa se locomover, menos desgastante. E uma das coisas que mais me impressionou, assim, lá no Chile foi isso. Você poder ter um metrô que te leva para a cidade inteira e não ter que esperar por isso. Então eu acho que o brasileiro ele tem que sim ter mais empreendimento, não pode ficar na mão de pouco, sabe? Eu acho que a gente tem que traçar alguma estratégia para mudar isso. Isso só é mudado através do empreendedorismo e que possamos ter pessoas engajadas nessa área. Agora, e você, Tiago? Quando você se viu empreendedor? Bom, no começo da pergunta ela ia falar que eu não sabia, mas com as palavras da Isabel eu descobri um pouco que na infância a gente traz muito disso. E eu sempre também fui uma criança ali, eu acredito que o empreendedor, ele tem que ser inventor. Então, quando a gente está inventando alguma coisa que sai do tradicional, que sai daquilo, a gente começa a empreender. E eu penso que não há distinção entre pequeno e grande. O grande é realizar as coisas que você acredita. E é isso que traz satisfação e felicidade a todos nós. E acredito que o empreendedorismo, ele passa na vida de cada um desde que ele sai do convencional, desde que ele saia daquele seu círculo que já está todo pronto. Que bom. E você, Tiago? Não te chamaram de louco? Pois é, para mim loucura é a gente enterrar os nossos sonhos. Olha, gente, que frase importante, hein? E aí o germe desses acontecimentos é a gente não deixar que esses sonhos escapem do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Porque todo mundo tem um sonho, mas todo mundo tem as dificuldades da vida e por diversos motivos, sejam eles financeiros ou psicológicos, no caso do medo, que é uma coisa que aterroriza todo mundo passa por isso. Mas a gente tem que pensar bem, será que vale a pena viver a minha vida inteira com um sonho que eu não posso buscar? Na verdade, todos nós podemos, porque uma vez que a gente sonha é porque a gente é capaz de realizar aquilo. Então, eu penso que todos nós temos que ousar um pouco mais e buscar aquilo que tem batido no nosso coração, porque é isso que vai nos fazer empreender e mudar as coisas. E para você, Tiago, o que o empreendedorismo trouxe de positivo? O empreendedorismo me trouxe felicidade, e a felicidade é o que move o ser humano em busca de seus sonhos. E fico feliz de estar encontrando o próximo nesses empreendimentos, uma ideia que a gente tem, essa criatividade, quando encontra o próximo é que faz sentido. E esse é o exercício que eu pratico com grande empenho. Quero fazer um convite ao público do Musicabilidades para estar acessando o thvirtual.com e ali tem um pouco da minha história, tudo o que eu venho fazendo de atividade nesse ramo de empreendedorismo. O pessoal vai encontrar esse tiquinho de coisas que você faz, né? Tá aí, gente. Então, nosso Musicabilidades entrevista de hoje fica por aqui e até a próxima entrevista, se Deus quiser.
¿Qué tal? Soy Eva, tengo 22 años, estudio comunicación audiovisual y vivo en Ponferrada con mi familia. Mi madre se llama Carmen. Olá, me llamo Carmen, tengo 49 años, soy abogada. Barcelona. Eva y yo tenemos una amiga mexicana. Olá, soy Paulino. ¿Tenéis los sombreros? ¿Gafas de sol? Perfecto. Vámonos a la playa a bañarnos. ¡El bikini! El banador. ¡Los espero en el coche! Olá, papá. Olá. Quantos hermanos tu tens, papá? Tengo 2 hermanos. Se llaman? Se llaman Paco y Pilar. Tio, só uma pergunta. Creio que tienes febre. Tengo 38. ¿Por qué no paramos un momento? ¿Estás cansada? Nos sentamos aquí. ¿Te parece bien? Parece muy bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy estirando los músculos. ¿Por qué no estiras un poco tú también? Estoy pensando en llamar luego a Javier. ¿Qué te parece? ¿Quedamos con él para el cine? Vale. ¿Qué estás mirando? Hay un tipo aquí que me encanta. ¿Quién? ¿El del pelo corto liso? Sí, tiene pelo corto y liso. ¿Es moreno? Sí, es moreno. No mires. ¿Es uno bajo? No, no es bajo, es alto. ¿Es uno que lleva gafas de sol? No, no lleva gafas. ¿Está mirando? Ahora no. Parece simpático. Me encanta. Ya lo veo. Sí que parece simpático, sí. Voy a hablar con él. ¿Qué va a decirle? Le voy a preguntar si quiere venir al cine esta tarde. ¿Qué hora es, por favor? Sí, las 2. Gracias. Vámonos. ¡Corre! Recentemente vocês fizeram sobre Betim, Sim. né? E os pontos turísticos, vamos dizer assim, os pontos culturais. É verdade. A revista Betim Cultural, ela sempre está em móvel, né? Ela sempre está em formatações diferentes, ela sempre tem as colunas fixas que todo mundo acompanha já há algum tempo. E a gente sempre está estreitando os lados de aproximar a cidade realmente da sua revista, né? É um projeto pioneiro, tem crescido graças ao apoio de parceiros, patrocinadores e dos colaboradores que ajudam a fazer esse crescimento. E realmente teve uma coluna que se chamava a série Personalidades, onde agraciava essas personalidades de nível mundial. Como por algum tempo a gente teve o escritor dessa coluna que ficou um pouco de recesso, saiu do projeto, a gente foi abrindo um pouco o leque. Tem a RBC Entrevista, onde são entrevistadas pessoas da cidade, também de cunho nacional, envolvidas com a arte. E agora chegando no critério da última capa, que foi a Praça Milton Campos, né, o símbolo lá da igreja. E é uma coluna que ela foi iniciada pela Ana Cláudia, né? Ela faz uma coluna bem especial, que é a Memória de Betim. Ela trata a nossa história Ana Cláudia, de uma maneira que é muito doutora pela interessante. UFMG. Justamente. Historiadora nata, né? Historiadora, e a coluna dela é bem especial para quem quer conhecer mais a nossa cidade. Eu acho que todo cidadão betinense merece conhecer e ter mais gosto pelo que a gente faz aqui. Temos lá, a poesia, ela tem muito disso. Eu falo que ela é pintada na imaginação de quem a lê. Ela não está pronta, ela está na interpretação, no significado que cada um dá a ela, né? O poeta só dá algumas pistas e a pessoa, com as suas vivências, interpreta. Sim, são 5 capítulos, cada um com um título. Por exemplo, Aromas do Campo, é o capítulo número 1. Flores Canibais, o 2. Rosas e Espinhos, o 3. O capítulo 4 tem o nome de Agrimônias. E o 5, Orquidário.
teve algum tipo de seleção para esses capítulos? Sim, eu tenho buscado uma forma de sistematizar um pouco da minha escrita, e cada capítulo ele personifica de um modo, uma maneira de escrita, algumas coisas sobre a vida, outras sobre mais românticas, outras de repente de cunho mais social, umas críticas, e a minha veia sempre ela é bem romântica, porque eu acredito no ser humano, não só esse romantismo de casal, de homem e mulher, o que também faz parte dos meus poemas, mas romantismo pela vida, acreditar no bem, acreditar no bom, né? E acho que é esse caminho. Tem algum poema preferido? Sabe que não, eu acho interessante quando me faz essa pergunta, tanto quanto na literatura quanto na música, e eu acho que é como perguntar para um pai se ele tem um filho preferido, sabe? Eu ainda não consegui ter um poema preferido, até porque, graças a Deus, eu tenho uma produção que eu sempre escrevo muito, eu sempre faço bastantes composições, e então, a cada momento, eu me sinto interpretado, eu me sinto visível em cada letra, em cada poema, e isso muda como a vida. Às vezes, uma é preferida, depois de algum tempo vai surgir uma outra nova, e assim por diante. Eu acidentalmente abri o livro aqui na página 30, né, do Buquê Subulata, e peguei o Peripécias, que eu vou ler aqui para o nosso telespectador, que inclusive já deu tempo de ler, que ele é bem curtinho e achei muito interessante. Peripécias. A vida é um querer chegar desmedidamente, depois um querer voltar no tempo, reviver momentos, depois enxergar que tudo isso é a vida que seguimos nas lembranças constantes, que construímos sem sequer notar. E é isso mesmo. Está aí o livro Buquê Subulata, do Tiago Henrique, que também é um dos fundadores da Betim Cultural, que vai completar 3 anos em agosto. O Tiago também tem a banda Nós Três, que vai se apresentar no lançamento do livro Buquê Subulata, neste sábado, a partir das 7 da noite, lá no Centro Cultural Dona Antônia. Desliga a tomada do computador, essa droga domina. Desliga a tomada do televisor, essa droga domina. Antigamente eu era um cara inteligente, antigamente eu vivia mais nojente, antigamente eu era um cara inconsequente, antigamente eu saía sem querer voltar. Agora tenho que estudar pra você está a cada dia no meu dia a dia, a cada instante no meu pensamento, a cada passo dos meus passos, nos meus planos de futuro, você Aí, Thiago, muita gente me perguntou assim, esse é o primeiro livro que o Thiago escreve? Não. Se todo mundo seguir lá, né, o linkzinho, os links que a gente colocou lá, vai ver que você já escreveu vários outros livros. A Turma do Bambino, quando eu comecei a me dedicar à carreira como poeta, eu lia Drummond também, e vi que Drummond também se arriscou fora da poesia com um livro. Eu falei, poxa, eu quero fazer igual Drummond, vou fazer um livro infantil também. E aí fiz A Turma do Bambino, baseado em fatos reais, e passa numa época de Natal, onde as crianças e o próprio ser humano, adulto, né, vive louco querendo ganhar presente, ganhar coisas, e as crianças principalmente são muito fascinadas com isso. E o Bambino, ele vem dando uma lição, né, trazendo um aprendizado, uma experiência para essas crianças,
o Bambino ele tenta mostrar para as pessoas que o mais importante não são as coisas que ela tem na vida, mas que o maior presente que ele poderia ganhar no Natal são as pessoas que convivem com ele. Então, o Bambino ele traz essa matemática aí de menos objetos e mais pessoas, né? Menos coisas e mais humanidade, mais fraternidade. O maior presente da gente são as pessoas com quem a gente convive, quem aprende a vida com a gente, quem ensina a gente a viver também. Eu acho que eu vou ficar louco. Não quero mais falar de amor. Ela perguntou meu nome numa noite quase boa. Não fosse minha tentação, outra garota, garanto a gente ia dançar. A noite me espera amanhã. Agora eu venho aqui todo dia. Seu jeito ardente me conquistou. Eu quero ter você uma vez na minha cama. Às vezes passa sem nos perguntar. Se estamos quase prontos, é melhor parar. Aninha, você veio com seu charme fatal. Seu destino curto me deixou na moral. Eu não sei. Vem, meu bem, fica aqui. Vou te trazer um drink com uma dose de limão. O seu amor é quente, explode meu coração. Seu jeito ardente me conquistou. Eu quero ter você de vez na minha cama. Vem, meu bem, fica aqui. Vou te trazer um drink com uma dose de limão. O seu amor é quente, explode meu coração. Vem, meu bem, trazer um drink com uma dose de limão. O seu amor é quente, explode
Quando criança Mariana enfeitava a oliveira com bolinhas de Natal. Papai Noel, eu quero meu presente, quero as chaves do meu coração. E todos os anos ela se preparava com as coisas boas de um novo ano novo. Mariana cresceu e o seu conto de fadas pouco a pouco acontecia como ela imaginava. Um sorriso que me entorpeceu, um castanho tão especial no seu olhar. Eu amo estar ao lado dela, me faz um bem danado e me leva ao céu. Eu quero te levar ao inesquecível, eu quero te encantar como você me encanta. Eu quero acordar todos os dias com você, eu quero ser o homem da sua vida. Oi gente, tudo bem? Primeiro Line 7, Line 7 de Igarapé, sou o Zé Raimundo. Hoje eu bato um papo com um cara que faz de tudo um pouco, gente. Não tô mentindo não, você no bate-papo vai acompanhar. O nosso convidado, ele tem 35 anos, é natural de Esmeraldas, casado, pai do Francisco, graduado em letras, pós-graduado em planejamento e gestão estratégica de eventos, professor, escritor, poeta, músico, cantor, compositor. Atualmente é o secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Cultura de Igarapé e Turismo de Igarapé. Com imensa satisfação recebo meu amigo Tiago Henrique. Isso. Agora secretário ali em Igarapé. Como que você chegou ali em Igarapé? Pois é, Igarapé surgiu na minha vida depois que eu comecei a namorar, né? A minha esposa é de Igarapé. Eu comecei a namorar ela em 2011, 2017 eu me casei e me mudei para Igarapé. E aí tem aquela história, né? Quem bebe da água de Igarapé permanece em Igarapé. E hoje estou muito feliz, é uma cidade muito acolhedora, né, Zé? Você também é de lá, está lá. Então foi por meio do meu casamento que me levou até Igarapé. E tá gostando de lá? Demais. Igarapé tem um potencial turístico grandioso, tem uma cena artístico-cultural a ser construída, uma estrutura esportiva, né, que exemplar também. Você já conseguiu colocar os seus trabalhos na mídia digital? Eu tenho um site, né, que é onde eu reúno todas as atividades artístico-culturais que eu faço, que é o thvirtual.com. E ali, né, tem alguns livros para download mesmo, a pessoa pode baixar gratuitamente. E tem também na Amazon, né, que é onde hoje tem a possibilidade de comprar o livro digital, ler pelo Kindle. Hoje já estou com mais de 15 livros escritos, né, publicados de modo impresso. Tem aqui os que eu trouxe, né, para você visualizar aqui no podcast. Mas na Amazon tem mais de 15 livros disponíveis lá. E a preço acessível, né? Tem livro de R$1,99, tem livro de R$20. Então assim, é bem possível. Com 22 anos, você conseguiu realizar esse sonho, né? Sim. E hoje com 35, dos 22 aos 35, você escreveu mais 14? Isso mesmo. Essa margem aí, todos inéditos. O segundo livro, quanto tempo demorou? Porque eu imagino que o grande desafio é o primeiro, né? Foi legal aqui, ó. Que porventura eu tô com ele aqui na mesa também. Ele é de 2011. Então levou esse tempo. Mas na verdade levou esse tempo para ser publicado, né? Que se eu publiquei o Pensamentos e Poesia em 2008, e ele teve um papel primordial na minha carreira como escritor, né? E como artista também. Como músico e tudo, ele me inspirou muito a seguir essa trilha, sabe? Então, em 2011 foi publicado o Buquê Subulata, que aqui é um livro especialmente de poesias. Como é que é? Buquê? Buquê Subulata. Por que desse nome? Cara, é interessante, eu queria entrar num ambiente. Então, eu entrei num ambiente de botânica.
O buquê de ser simbólico, né? De ser um arranjo, né? De flores. A poesia tem muito disso, né? É algo para despertar no outro bons sentimentos, boas intenções, né? Então o buquê era uma oferta, assim, aquele que está recebendo o livro. E o subulata foi um termo que eu nunca tinha ouvido, mas aí eu fui procurando nas palavras. Né? E você sabe o que me lembrou uma coisa aqui dessa pergunta que você me fez? As pessoas, poesia qualquer um faz. Não, mas a poesia, Zé, ela leva... Você fala assim, quanto tempo você faz uma letra de música, quanto tempo você faz uma poesia? Na verdade, a poesia, quando ela fica pronta, ela levou o tempo da sua experiência de vida. Então, uma poesia sua, né? Você está aí com quantos anos hoje, Zé? 42. Se você fizer uma poesia hoje, ela levou 42 anos para ser feita. Porque carrega tudo que você tem. Então, quando eu tinha ali 12, quando eu tinha 15, quando eu tinha 18, 19, 20, hoje com 35, é o tempo que levou para essa poesia ser construída, sabe? Então tem essa complexidade também, a arte tem muito disso. Você ainda encontra tempo para escrever, Tiago? Encontro. Hoje, né, em função do cargo público que eu exerço como secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo em Igarapé, acaba que a gente abre mão de muitas coisas, né, em prol, né, de um benefício público, né, que a intenção minha na área pública é criar mecanismos e ferramentas para que outros artistas, outros agentes culturais e empreendedores nessas áreas tenham oportunidades semelhantes às que eu tive em Igarapé. Então, você, como secretário, você já conseguiu algum projeto ou tem algo a caminho? Tem algo a caminho, Zé. Eu estou batalhando para levar uma lei de incentivo à cultura de Igarapé, diferente dos moldes das leis federais, né, das leis da União e do Estado, porque muitas delas, igual na lei estadual, você tem que captar recursos de empresas. Você pode passar no projeto, você tem o melhor projeto do mundo, mas aí você sai com uma aprovação e você tem que ir atrás da empresa captar recursos. Na lei Rouanet é semelhante, você passa num projeto, tem que captar recursos. Eu cito Betim, né, que é onde eu tive esse portfólio que eu estou trazendo para você, como exemplo, porque você passou no projeto, o dinheiro chega na mão do artista, do empreendedor. Ou seja, ele consegue movimentar, fazer economia local e atingir as pessoas da cidade, da comunidade em que a gente vive. Essa proximidade é fundamental, sabe? E para Igarapé eu estou lutando para, né, se Deus quiser e tudo der certo, né, para o nosso prefeito lá, o Arnaldo Chaves, aprovar a lei e tramitar na Câmara também com sucesso. Eu acredito que vai dar uma virada de chave na cultura de Igarapé muito grandiosa, porque tem muitos artistas lá e que precisam de oportunidade e que tem muito potencial para brilhar e ir longe, bicho. Então, estou trabalhando nesse sentido. Algumas atividades. Mas pegando a origem da sua pergunta aí, na própria pandemia, Zé, a gente teve um desafio muito grande. E foi muito interessante que eu ainda estava do outro lado, eu ainda não trabalhava na política, né? Eu ainda não trabalhava na secretaria. E não imaginava ser secretário um dia. Eu sempre acompanhei política, gostei, mas eu não imaginava que estaria tão próximo da minha realidade. E graças a Deus, né, tive o convite do Arnaldo, né, participei muito lá da pré-campanha, da campanha dele, e fui convidado para ser o secretário. E eu estou citando isso porque ali naquela época eu ainda trabalhava como professor. E eu trabalhei muito online. Então, né, a pandemia deu lockdown e a gente dava aula online. E eu falei, caramba, a gente tem que criar ferramentas, lugares, espaços para que as pessoas em casa tenham acesso à cultura, ao esporte, ao lazer e o turismo mais difícil deles, né? Porque o turismo exige movimentação humana, né? Visitação e tudo, né? Tem as visitações virtuais, mas é outro patamar. Então, o primeiro grande desafio que a gente desempenhou lá na Secretaria de Cultura de Igarapé foi fazer conteúdos online. Então, a gente criou o Visite Igarapé, que é o site, que é o perfil oficial no Instagram e no YouTube, né, da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Igarapé. E ali a gente desenvolveu videoaulas na área de cultura, na área de esporte. E foi um trabalho muito bem sucedido, porque naquela época, né, o lockdown era a regra, não tinha nenhuma atividade presencial. E a gente foi conquistando aqueles que estavam mais sedentos por terem atividades artísticas, esportivas,
no seu entorno ou ter acesso a elas. Passando a pandemia, né, e era um cenário muito imprevisível, todo mundo viveu isso, né, no ano passado, quando começou ali a sair da onda amarela, entrar na onda verde e começar aquela movimentação, aquela liberação das pessoas transitarem por todos os cantos, nas atividades, a gente começou as atividades presenciais. Então aí a gente conseguiu, mas era um pós-pandemia, né? Não era ainda uma realidade de tempos atrás que sempre tudo foi liberado. Então a gente fez esse trabalho, né, virtual, ele foi muito bem sucedido e a gente organizou muita coisa nesse sentido e hoje é o que você disse aí, a gente está vivendo uma dimensão extraordinária e muito potencializada, porque está todo mundo doido para fazer tudo. Porque tem pessoas quem está acompanhando a gente que não é de Igarapé, já ouviu falar algo sobre Igarapé, a famosa pedra. Isso, mas Pedra Igarapé Grande. não tem só a pedra, né, Tiago? Não só. Igarapé, sabe uma coisa que eu descobri? Logo que eu me mudei para Igarapé, é interessante. Eu sempre quis ir na Pedra Grande, porque é um ícone muito especial e inconfundível no nosso município. Quem chega em Igarapé, visivelmente, topa com a Pedra Grande, né? Então, eu lembro que eu era doido para subir ali e tudo, e minha esposa, não vou subir. E aí eu fui, né? Fui eu mesmo, comecei a pedalar ali em volta, juntei alguns amigos e tudo, e subi. E eu achei fascinante ali. Você pega aquele platô ali, o cruzeiro, né? Onde a gente consegue ver a cidade toda de cima, ali o Serra Azul, né? Aquela reserva da Copasa. Então eu fiquei muito fascinado, especialmente com a Pedra Grande. Mas aí depois, já trabalhando no governo, teve uma região que eu conheci que é muito especial ali também, viu, Zé? Que é o Vivenda Santa Mônica. Ali fala-se condomínio, mas na verdade é um bairro, né? Ele é aberto ao público, ele é um acesso da cidade. E o Vivenda Santa Mônica é uma região ali que a vizinhança, né? Tem até o Toninho lá, que é um líder comunitário lá, e que eles mesmos cuidam. Então tem a Avenida dos Eucaliptos ali, e parece que você está em outra cidade. São ruas de calçamento, né? E você já pega um ambiente Pedra Grande, você pega ruas de calçamento, uma avenida de eucaliptos. E eu sempre tive um desejo também, logo que eu entrei, de fazer um circuito de praças. Por quê? Nós estamos aí com cultura, esporte, lazer e turismo. E uma coisa que eu vejo que a cidade geralmente aproveita muito pouco são as praças. Porque as praças são lugares democratizados e descentralizados. Tem aquela praça de Igarapé é maravilhosa, né? Nós temos aqui a Praça Central, que é outro cartão postal, né? Falou aí, tem Pedra Grande, tem a praça, tem Vivenda Santa Mônica e tem muito a ser construído, Zé. A gente tem o patrimônio imaterial também, que são as mestras da culinária de Igarapé, né? Que logo está chegando aí um festival Igarapé Sabor, né? Que vai de 7 a 10 de julho. E depois já vem a retomada do Igarapé Bem Temperado, previsto para setembro também. Então os grandes eventos já estão se avizinhando da nossa cidade aí, já estão próximos de acontecer. E onde Igarapé se mostra... O primeiro vai ser o Igarapé Bem Temperado? O primeiro é o Igarapé Sabor. O primeiro Igarapé Sabor. Isso, que vai acontecer 7 a 10 de julho. Como que é isso aí? Tira essa dúvida. Antes era um evento só e foi dividido? É o seguinte, a origem, né, do evento culinário, ele partiu da administração pública mesmo há tempos lá atrás. Sim. Então ele começou como Igarapé Bem Temperado. Foi passando-se alguns tempos, né? Hoje o Igarapé Bem Temperado já está na 14ª edição, que vai ser a próxima, se eu não me engano. E só que com as transições políticas, né, teve algumas interferências e acabou-se que o Igarapé Sabor, ele assumiu esse protagonismo como o festival institucional, embora hoje ele seja feito pela Associação das Mestras de Igarapé, da culinária de Igarapé, a ASMES. E aí a prefeitura dá o apoio integral, né, é co-realizadora, é participante ativa, embora seja também um evento patrocinado pelo Estado, né, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, por questões do ICMS. Então hoje ele é patrocinado, é um grande evento da cidade e ele assumiu esse protagonismo de tradição de Igarapé, que tem mais de uma década. E aí o governo Arnaldo Chaves, ele buscou valorizar as duas vertentes, né? Valorizar a tradição, né? o que já vinha com esse protagonismo, e também aquele que deu origem a toda essa história gastronômica no nosso município de Igarapé. Hoje estamos recebendo o Tiago. Tiago dispensa comentários, né? Evento, é esporte, é cultura, é lazer.
é um ser humano incrível, a gente veio conversando. O Tiago, você atende na Casa da Cultura e na Prefeitura? Como que é? Isso. Quando a gente começou a gestão, a Secretaria de Cultura, a sede dela era ali no centro administrativo. Uhum. Então a gente reativou a Casa da Cultura, né? E hoje eu trabalho lá, né? É a sede oficial da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. E tem alguns pontos, né? Que é a própria Casa da Cultura, onde a gente tem oficina ali de balé, de teatro, capoeira, percussão. Tem um espaço da música, onde tem as modalidades, né, na área musical, canto, coral, banda municipal, violão, violino, violoncelo, flauta, viola. E tem a biblioteca também. A biblioteca é interessante que a gente assumiu a biblioteca no segundo semestre do ano passado. Então a biblioteca ela pertencia à pasta da educação e chegou à pasta da cultura. E hoje a gente está movimentando, né, inclusive pela biblioteca teve alguns projetos interessantes que estavam na época de pandemia ainda. A gente implantou um projeto lá que chama o Delivery, né? O Delivery de livros. Então a pessoa liga na biblioteca ou manda um WhatsApp e recebe o livro na casa dela. É a Biblioteca Delivery. E também o Livros Livres, que são alguns livros que a gente tinha, né? E começou a fazer doação espontânea para as pessoas. Deixava em alguns pontos da cidade, na frente da biblioteca ou na Casa da Cultura, Espaço da Música, e a pessoa simplesmente retirava. E não só retirava, como assim também poderia doar os livros que já leu. A intenção disso era criar pontos de leitura e de incentivo, de intercâmbio, né, de conhecimento e de lazer também, né? A literatura, os livros têm esse, não só de formar conhecimento, mas também de, às vezes, proporcionar um ambiente de distração ou de relaxamento. Então, uma ideia é nesse ponto. E tem o próprio Ceci, que é também incrível, né? Que é na área esportiva. O Ceci ali, ele tem uma piscina olímpica, tem as quadras, poliesportiva. O Tiago já é garapeense. O Tiago é pai de um menino lindo, gente. O Francisco. O Francisco nasceu em Betim? Não, ele nasceu em Belo Horizonte, né? Mas é de Igarapé. Fiz questão de registrar ele como igarapeense. Igarapeense. A gente já vivia lá, já mora lá, né? Desde o casamento. Então, o Francisco é de Igarapé do Pé Vermelho. A sua grande paixão é a música, Tiago? Zé, a música me toca de um modo muito singular, né? A gente estava até vindo conversando no carro para cá, né? Quando eu comecei na arte, na verdade, tem aquela história de dom e tudo, né? Eu acho que é uma inspiração e algo que você vai praticando, né? Aquilo que você não pratica, você não chega à excelência. Então tem até uma frase de alguns jogadores de basquete, não sei se é do Michael Jordan, né? É preciso praticar todo dia porque os outros continuam praticando. Então se você não melhorar, se você não exercer, você não vai desenvolver. E aí a Cora Coralina, que é uma poetisa brasileira também, ela falava uma coisa legal, que escrever se aprende escrevendo. Então você não precisa fazer curso para ser escritor, para ser compositor, você precisa vivenciar, você precisa praticar e você precisa se entregar àquilo que você está fazendo, de corpo, alma e coração. Quando você faz isso, Zé, você vai ter sucesso em qualquer área da vida. Alma, corpo, coração. E aí a música é o seguinte, com a música ela sempre foi mais intensa. Por quê? A poesia, a literatura, o texto, a pessoa tem que parar, tem que ler, tem que pensar, né? Ela é mais inacessível. E a música, ela é popular. Ela tem um alcance, uma penetração muito rápida nos meios, né, digitais, nos meios de rádio, difusão, televisão. Então eu sempre achei que pela música eu conseguiria alcançar mais pessoas e levar uma mensagem de otimismo, de bons pensamentos, de positividade e tentar, né, alcançar a música como um veículo mais popular, tentar trazer essas pessoas por meio da música, falar, Tiago, tô ouvindo a música dele ali, legal, gostei, o cara escreve também, deixa eu ver o que está sendo escrito. Então é tentar criar uma simbiose ali, né, trazer, tem a música, gostou da música? Tem o livro, tem a literatura, gostou da literatura, tem a música também. Então acho que as duas coisas tem um entre meio aí. Eu gosto demais de música, né, tive banda de rock aí por mais de 10 anos com nós três. Duvido você fazer uma poesia agora. Comigo aqui, você olhando pra mim, o que será que não vai sair? Uai, cara, agora vamos lá, né? Vou pegar esse cenário aqui, né? Um ambiente cheio de artistas, né? Como Elvis, como Marilyn Monroe, os Beatles, Charlie Chaplin, Zé Raimundo e Tiago fazem parte, nesse momento, de um pedaço da história do mundo. A Marina, fala
se tem um projeto referente à sua carreira na música. Tem, dá pra ouvir no Spotify, tá? Pode, ô Marina, pode procurar aí, tem alguns álbuns que tem no Spotify. Você pode procurar por Nós Três, tudo junto e com I, que é o, né, a banda que eu já citei. Tem os Epígrafes também, que tem acho que 2 músicas aí no Spotify. Identidade Social, meu último álbum, lançado em 2019, Zé. Tem Identidade Social Inconsciente Coletivo, que foi o último álbum, e ele assim, é mais maduro nesse aspecto de letra. Ele realmente tem uma intenção social, sabe? E tem também um violão e voz que eu gravei quando eu fiz 20 anos de carreira, né? Aí já é mais singelo mesmo, eu mesmo tocando, era só para gravar do modo que eu componho, sabe? E é muito legal isso, porque sempre que eu levei para as bandas assim as músicas que eu faço ali no violão e voz, muito simplesmente, e quando ela chega numa banda, você põe baixo, bateria, guitarra, violão, percussão, teclado. Ô Jorge, abraço pra você em Igarapé, meu filho. Fica maravilhoso, fica espetacular. Então eu sempre me surpreendi. E aí que tá também uma ideia, né, das pedras brutas, dos diamantes, né? A gente às vezes leva uma pedra bruta e fala, não vale nada, não vale nada. Mas quando você faz a lapidação, você encontra realmente o valor, né? A vitrine, a visibilidade, a cara que aquilo ali tem. Então é acreditar, sabe? Um pouco que eu busco para os artistas e para o ser humano é isso, né? Todos nós somos pedras brutas, precisando ser lapidadas, né? A gente está se acrisolando o tempo todo. Chico Xavier falava muito isso, né? A gente está se acrisolando, aprendendo o tempo todo e se aprimorando como ser humano. A galera tá interagindo bem aqui. Isso é bom, hein? TLPBH, qual o seu maior sonho para Igarapé? Meu maior sonho para Igarapé é que ela seja uma cidade turística, né? Não é porque eu estou na pasta, não, mas eu vejo em Igarapé um potencial extraordinário. Não só na Pedra Grande, ali na região do Vivendas. Então a gente tem boas ideias ali, sabe? Mercado cultural ali na antiga rodoviária, viabilizar, né, uma visitação para Pedra Grande, regulamentar a visitação daquele espaço, estruturar, fazer um marco zero ali, né, um marco central de Igarapé. Eu lembro que antes mesmo de eu estar na política, eu fiz um jogo, Zé, tá aí uma coisa que eu não coloquei no currículo, né, mas eu criei um jogo de board game. Eu tenho uma coleção de board games. Eu gostava muito de War, né? Não sei se você já jogou aí, ou se você conhece. Joguei Dama. Jogo bom. Dama tá ali dentro do xadrez, também interessante, né? Muito, muito interessante. E aí eu criei um jogo, peguei um mapa de Igarapé. E aí eu brincando, né? Ainda com o mapa, construindo um jogo ali, um board game. E aí eu identifiquei o marco central de Igarapé, que fica ali perto ali daquela água do coco ali, você indo para os condomínios, sabe? Sei. Então ali é o marco central, o marco zero, né? Que tecnicamente ali é o centro geográfico da nossa cidade. Então ali eu penso, né, que tem monumentos, mercado central, um letreiro na serra ali, né, de Igarapé. E eu acho que isso gera muitos potenciais, porque Igarapé ela é uma cidade muito acolhedora, né? Tem os seus bairros, tem as suas particularidades, suas peculiaridades. Tenho a intenção de fazer um circuito de praças mesmo, né? Valorizar, cuidar das praças com muito carinho, com arborização e florir as praças. Sabe? Então tá aí um desafio também para a gente construir na área de turismo, né? Essa adoção de praças e essa vivacidade de praça. E temos uma boa notícia para isso aí, porque a gente estreia 29 de maio agora o circuito, o domingo no bairro, que se chamaria o circuito de bairro. 29 de maio? Tá pertinho. Vai dar no domingo, pertinho. A gente vai estar lá no Resplendor, ali no CRAS, em frente ao supermercado BH, sabe? Sei. Então aí vai ser a nossa primeira ação ali, nos bairros. E a ideia é isso, levar não só as ações da prefeitura, mas levar a sociedade a conviver onde de fato ela vive, que são nos bairros, né? A maioria da cidade vive nos bairros, o centro é muito comercial. Então a população grandiosa também, a praça que já tem os seus cuidados, é imponente, mas a gente precisa descentralizar. É um espetáculo, né? Maravilhoso ali, bairro, aquela avenida. Lá do Raiz da Terra. Você conhece o Raiz da Terra? Massa. Acho que foi o vencedor do concurso de Natal lá, viu? Foi. Nós fizemos na área de turismo um concurso de Natal de Luzes. Não sei se você ficou sabendo. Que premiamos uma residência e o comércio. E o Raiz da Terra, se eu não me engano, foi o vencedor. Raiz da Terra. E assim, querer fazer, a gente quer, né, Tiago? É sensível, a política é muito sensível, né, Zé? Eu, antes de entrar na política, eu havia de um jeito e você vê que a engrenagem é muito... O sistema é muito difícil, né? A burocracia é muito grande.
o que mais me espantou, assim, o que mais me espanta é o excesso de burocracia. Não é só da natureza de Igarapé, acho que é qualquer prefeitura, estado, Brasil, né, o governo federal. A burocracia é muito grande. Eu acho que se cria muito mecanismos aí para políticos mal intencionados não lesarem o erário, né, o dinheiro público, mas acaba prejudicando também aqueles que querem fazer o bem. Com certeza. Deixa eu pegar uma das minhas últimas letras aqui, então. Ô, Fernando. Mas, gente, enquanto ele acha ali, deixa eu contar pra você. Esse negocinho aqui funciona mesmo, viu? 2 minutos. Eu contei aqui, sabia? Ah, você marcou no relógio? Marquei, que você não... É legal. Ah, legal, cara. Essa é uma letra nova aí. Fiz ela 6/3. É a capela, né, bicho? Ela é uma música que diz o seguinte. Posso mandar a capela aqui mesmo? Pode fecha a capela, hein, bicho? Tá inovando de novo, hein, Zé? Vamos lá. Há muitas coisas que perdi, mas que no fundo me perderão por aí. Eu vou tomar um ar puro para purificar a mente, ficar mais inteligente. Eu vou tomar um banho quente para esquecer o que não serve. Eu vou ficar mais leve quando a vida vir pesa. Tiago, por que não uma tirolesa da Pedra Grande para fazer mais turismo em nossa cidade? Cara, sonhos como esse eu tenho todo dia e gosto demais. Ali é um terreno muito sensível, né? Tem os ambientalistas, né? Tem a própria mineradora. Ali o que é importante, pessoal, saber, o Zé Raimundo, e quem está nos assistindo aí, ouvindo, ali é um patrimônio tombado culturalmente pelo município de Igarapé e Itatiaia-Sul. É um patrimônio protegido culturalmente, tombado. Então a gente tem essa defesa. No entanto, é uma propriedade privada da mineradora Uzi Minas. Então a gente precisa estreitar muitos laços aí com a Uzi Minas para convencê-la a fazer dali, né, um bem turístico, uma proteção ambiental, cultural e que de fato preserve o local. Hoje, particularmente, eu vejo que a abordagem deles não é mais assertiva, sabe, Zé? Que é colocar ali cercas e pedaços de pau, né, como se fosse uma cerca, cavando buracos para impedir a subida da Pedra Grande. Eu acho que isso, na verdade, é uma medida protetiva que eles acabaram tomando, mas que eu acho que não é o caminho mais assertivo. Então, acho que regulamentar aquela área ali da Pedra Grande é o caminho mais próspero e promissor para a gente defender a área, o patrimônio e regulamentar as atividades que podem ocorrer ali, seja no ecoesporte, seja na área turística, né, na área de eventos, de cultura. Eu vejo que Igarapé precisa dar um passo muito grande nisso. E o executivo e o legislativo precisam andar de mãos dadas e a população somar essa grande força aí para a gente, de fato, defender esse patrimônio de Igarapé, porque ele faz parte do igarapense, né? Ele faz parte da vida da cidade e a gente tem que proteger, preservar e expandir. Eu lembro que logo no começo do ano foi uma das primeiras movimentações que eu fiz, né? Então, eu tive muita demanda ali da Federação Mineira de Montanhismo, pessoal que anda ali de motocross, de jipe e tudo. Então, existe uma degradação, mas também existe espaço que é possível que todos coabitem aquele espaço de maneira regulamentada, de modo que a gente possa avançar no turismo, no esporte e na proteção ambiental e do próprio bem cultural tombado. Então, tem que ter uma relação muito grande aí. Nós estamos sempre tentando, né, no Conselho de Cultura, Conselho de Turismo e em outras frentes de trabalho que nós estamos tentando viabilizar esses caminhos. A tirolesa, parapente e outras grandes ideias que já surgiram aí nessa intenção faz parte da minha intenção também. Mas como você bem lembrou aí, né, a gente tem muitas intenções e muitas coisas fogem ao nosso alcance, mas vontade, interesse e capacidade para fazer nós temos. Nós precisamos tem que ter persistência, né? Nós precisamos de ter oportunidade. É, né? Muito diferente do que você imaginava quando você foi assumir? Cara, é curioso. Eu lembro, aí, né, você vai lembrar aí, eu tive na rádio FM Super lá,
na ocasião você estava até lá comigo, sim, né? Sibeli, Elias, Marcos Oliveira, Pedro Bala, toda a equipe aí da FM Super, aquele abraço aí. E o Elias me fez uma pergunta disso, quais são os desafios? E ali, até então, estava acho que com 1 mês ou 2 meses de governo, né? Eu falava, ó, até então tá caminhando. Hoje eu já encontro muitos desafios, sim, sabe, Zé? Eu acho que é um pouquinho do que eu falei anteriormente, que eu acho que o maior desafio numa gestão pública é o mar de burocracia, né? E converter o interesse em realidade. Então é isso que a gente está lutando para fazer com que o papel ande numa velocidade que ele dê resultados dentro de um mandato. Você tem muito problema com ego? Não, cara, eu acho que... Não falo de você, eu falo das outras pessoas, assim, quando você precisa da sua secretaria, precisa de alguma outra secretaria, você tem problema de ego? Cara, eu acho que isso aí é... Não precisa falar nome não, pode ficar tranquilo. Isso aí também não é do meu feitio, não, né? Mas é o seguinte, eu acho que, na verdade, a política tem que entender o seguinte, campanha política, eleição, começa o mandato. Quando entra um mandato, Zé Raimundo, eu penso que quem era oposição, legislativo, executivo, todo mundo representa o mandato 2021-2024. Então tá todo mundo no mesmo barco, cara. Se todo mundo for para frente, vai todo mundo junto. Se o barco afundar, afunda todo mundo. Então eu acho que os políticos em geral têm que parar com essa mania de um querer soterrar o trabalho do outro, de querer suprimir o trabalho do outro. Não, cara, quando brilha uma estrela no céu, não precisa apagar essa estrela para que o céu continue a brilhar com mais estrelas. Então eu vejo dessa forma, sabe? Eu sempre tenho esse exemplo comigo. Você não precisa tirar brilho de ninguém para o céu permanecer enfeitado de estrelas. Então acho que a gente tem que dar luz mesmo às pessoas que querem trabalhar, fazer e unir, cara, esse trem de confusão política, de oposição e tudo. Eu acho que isso tudo tem que encontrar um caminho de convergência para trabalhar para a população. A gente está ali, é servidor público. Quanto mais alto num cargo público você está, mais responsável você é, mais o cidadão tem que te cobrar. O YouTube está chegando bastante perguntas aqui. Você era morador de Betim? Por que escolheu Igarapé para mostrar o seu trabalho? Isso, eu era morador de Betim. Na verdade, eu custei sair de Betim, viu, Zé? Na verdade, eu nasci só nasci em Esmeraldas. Eu não, né? Minha mãe, minha família sempre morou aqui em Betim, onde a gente está gravando, aqui no Teresópolis, coração de Teresópolis, né? Que você falou. Sim, fui criado aqui, graças a Deus. E aí, eu construí minha carreira toda praticamente aqui também, né? O meu fluxo de amizades, as escolas que eu estudei, a faculdade que eu frequentei ali na PUC. E eu fui para Igarapé em virtude do meu casamento. Então, eu tive a oportunidade, né, de me mudar para Igarapé. Minha esposa é de lá. Foi uma decisão difícil que eu tive que tomar, porque eu sempre amei muito, gostei muito de Betim, né? Betim me deu assim, eu plantei muitas coisas em Betim e colhi muitos frutos também. Então, quando eu me mudei para Igarapé, eu tive essa visão de levar algumas ferramentas, algumas condições, especialmente na área que eu atuo, cultura, né? E esporte, que é a minha veia artística, e hoje também o turismo e o esporte, né? Então eu vi assim, construir uma cidade melhor. Igarapé, ela tem até aí no hino da cidade, a cidade menina, né? Então Igarapé tem que ser muito desenvolvida. Igarapé, ela tem uma característica de interior, uma cidade pequena, mas ao mesmo tempo ela tem potenciais muito grandes, né? Tem muitos moradores de Belo Horizonte que vêm para cá no final de semana, né? Nos condomínios da cidade, muita gente que vem de fora. E cada vez mais eu tenho encontrado com pessoas que eu cresci aqui em Betim, vivendo em Igarapé. Então Igarapé é uma cidade acolhedora, né? Eu fui para Igarapé por causa do meu casamento e tentando construir lá oportunidades que Betim me concedeu e que eu vejo também que Igarapé pode conceder aos seus cidadãos. Betim... Eu tive a oportunidade de conceder algumas entrevistas aqui na TV Betim. Sim. Ali por volta de 2008 até 2012, então atuava muito aqui na cidade nessa área de literatura e de música. Então eu tive essas oportunidades, né? Quero mandar um abraço aí pro Vitor Nogueira, que sempre me abriu as portas lá na TV Betim.
E foi uma virada de chave também. Lembra que eu mencionei no começo do podcast sobre a revista Betim Cultural? Sim. Eu tinha alguns patrocinadores locais ali. Na época eu cobrava R$10, pra pôr a marca no fundo da revista. Assim, eu imprimia na minha impressora mesmo lá em casa. Não é só para imprimir, Era comprar o custo. tinta. Era coração, sempre foi. Eu não ganhei dinheiro com a revista, mas ganhei muitas amizades, assim. Ganhei um envolvimento na área artístico-cultural de Betim muito valioso, sabe? Desse aspecto de relações humanas e com a classe artística. E aí, tinha alguns patrocinadores ali, e quando eu bati na porta da TV Betim, falei, olha, existe essa revista, por que vocês me apoiam? E eles fizeram mais que me apoiar, me chamaram para dar entrevista. E aí foi onde, né, começaram a conhecer minha história e contar a minha história, e eu tive essa oportunidade, e oportunidade semelhante ao que você está fazendo hoje, viu, Zé? E aí é uma ideia também, né? Que você possa trazer pessoas também que estão no começo de carreira. Sim. Porque um dia lá atrás, quando eu ainda estava no primeiro livro ou no primeiro CD, alguém foi me escutar. Alguém foi abrir, ô Thiago, conta um tiquinho. E isso dá expansividade para que o outro desenvolva, para que ele cresça e para que ele não abandone os seus sonhos. Porque a arte, ela é feita, ela nasce primeiro num sonho, né? Isso então aí. eu agradeço muito aí a TV Betim pelas oportunidades que ela me deu lá no passado. E as oportunidades também que surgem ao longo dessa estrada aí, tal como aqui no Line 7. E a Paulinho, um desafio para fechar o podcast. Canta uma música em espanhol? Canto, cara. Eu fiz uma música em espanhol, né? Chama Le Quiero. Eu não quero mais vivir sin usted. Eu não quero mais tener outra persona en mi vida. No puede conquistar mi corazón como usted, como usted.